Eu estou praticamente casada com o meu pai e a culpa é da minha mãe e eu nunca vou perdoar ela por isso. Com 18 anos, assim que eu terminei a escola, eu quis sair de casa, sair daquela bolha familiar que eu vivia, para poder conhecer novos ares, para poder ter a minha independência, para eu poder estudar. Então eu conversei com a minha mãe, falei que eu não queria estudar ali onde a gente morava, que eu queria estudar em outra cidade. A minha mãe tinha muito dinheiro. Então ali ela me apoiou, ela aceitou, né? Nós alugamos um apartamento e eu comecei a fazer uma faculdade em outra cidade, bem longe de onde a minha mãe morava. E ficou combinado que fim de semana sim e fim de semana não, eu iria pra casa pra poder ver ela, pra poder ver meus irmãos, pra poder ver minha família, desde que não fosse semana de prova, né? Que em semana de prova a gente sabe que é um pouco complicado e eu precisaria estudar. Eu comecei a fazer faculdade de veterinária, eu sempre quis fazer, sempre gostei muito de bichinhos, sempre fui apaixonada. E aí eu comecei a fazer um estágio num pet. Sabe, foi um estágio que apareceu, uma oportunidade muito boa. Eu tava precisando muito, eu queria muito essa experiência. E aí, nesse estágio, tinha clínica, né, que era o vet, que eu ficava lá durante a semana, e tinha semana que eu tinha que ir pra uma fazenda pra ajudar com os cuidados dos animais de lá, sabe? A gente tinha toda essa troca e era muito legal pra quem era estudante. Tinha toda uma equipe especializada, eles davam todo o suporte do mundo pra poder a gente conhecer, pegar a experiência e ver o que a gente queria. Se a gente queria trabalhar no consultório, se a gente queria trabalhar na fazenda, por exemplo. Eu tava muito feliz, mesmo a minha mãe me criticando muito em relação à escolha, né, da profissão que eu queria. Ela sempre criticou muito, falando que não, que era pra eu escolher outra coisa. Custou muito ela aceitar que eu queria ser veterinária e eu nunca entendi o porquê, porque é uma profissão muito boa. Eu tava muito feliz, mas a minha felicidade ela ia durar bem pouco e eu nem sabia disso. Na fazenda que eu estagiava, né, eu conheci um veterinário que trabalhava lá, que era da fazenda mesmo, né, fora o nosso consultório. Ele era bem mais velho do que eu. E a gente começou a se aproximar, a gente começou a conversar, ele começou a me apresentar algumas coisas, a me ensinar algumas coisas, e a gente acabou começando a se relacionar. O tempo foi passando, aquilo ali virou um namorico, e ele me chamou pra poder ir morar com ele. Eu conversei com a minha mãe, entreguei o meu apartamento e fui morar com ele. Foi tudo muito rápido e a minha mãe começou a me cobrar de que não conhecia ele, que era pra levar ele em casa pra conhecer ela e a nossa família. E assim eu fiz. Quando a minha mãe começou a me cobrar muito de como assim, você entregou o apartamento, você tá morando com uma pessoa, até hoje sua família não conhece, isso é um absurdo, você só tem 18 para 19 anos e não sei o que, ela começou a me cobrar. E eu conversei com ele, perguntei pra ele, né, se a gente podia ir lá conhecer minha família, ele falou que sim, que tava tudo bem. Eu fui bem emocionada porque tudo isso aconteceu num período aí de 3 meses. Só que eu tava com muito medo de apresentar ele pra minha família, de assumir ele, assim, publicamente em redes sociais, por ele ser bem mais velho. Esse, inclusive, foi o motivo de eu nunca ter, por exemplo, mandado uma foto dele pra minha mãe, sabe? Porque eu tinha muito medo do que ela ia pensar, né? Por ele ser bem mais velho do que eu. Eu tomei coragem, botei na minha cabeça que a minha mãe ia ter que aceitar, que a minha família ia ter que aceitar. E aí eu marquei finalmente o almoço. Nós nos arrumamos e fomos em direção à casa da minha mãe, que era mais ou menos, gente, umas 4 horas de viagem, tá? Nós pretendíamos dormir lá, né? Porque a gente tava indo de manhã, a gente ia chegar lá quase que na hora do almoço e pra voltar ficaria muito tarde, muito cansativo. A gente decidiu dormir e ia voltar no dia seguinte. Depois de 4 horas de viagem, a gente chegou. E assim que a gente passou pela porta, que eu gritei a minha mãe, né, pra poder vir conhecer ele, fui toda animada pra poder apresentar. Quando a minha mãe chegou da cozinha, que ela chegou na sala, que ela olhou pra cara do meu pai, ela simplesmente desmaiou. Foi um desespero, uma acuda, deu me acude aqui, dali, ajuda daqui, ajuda daqui. Ela acordou e quando ela acordou, ela começou a fazer um escândalo, perguntando se a gente já tinha se relacionado, perguntando se a gente já tinha furanfado. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo, ele tava pálido também, sem entender o que tava acontecendo, só que ele tava achando que era uma coisa e na verdade era outra situação. A minha mãe começou a gritar, falando que sabia que eu não tinha que ter escolhido aquela profissão, que uma hora eu ia encontrar com ele, que ela não estava acreditando que isso estava acontecendo, que eu ia pagar pelos pecados dela. Eu comecei a perguntar o que estava acontecendo e aí ela começou a falar. A minha mãe, basicamente, namorou com o meu namorado quando eles eram mais ou menos assim, adolescentes, sabe? Só que parece que eles terminaram e a minha mãe começou a namorar com um homem que eu acreditava que era o meu pai, que já havia falecido, né? Só que a minha mãe ainda ficava com ele às escondidas, com o meu namorado, sem o namorado dela saber. E com isso a minha mãe engravidou. Só que que era o meu namorado, ele não tinha dinheiro. E o pai que eu acreditava que era o meu pai, ele tinha muito dinheiro. Então a minha mãe simplesmente falou pro meu namorado que eu não era filha dele, que eu era filha do namorado dela, e que ela queria ficar com ele, que ele não podia falar nada. E é isso, e nisso meu pai foi embora da cidade.
O pai que eu acreditei que sempre fosse meu pai me assumiu. E como ele já tinha falecido, tinha deixado tudo pra minha mãe, eu tinha mais 2 irmãos, a minha mãe não se importou de falar, e ela berrava, gritava, falando que eu era filha do meu namorado, que ele não podia ter me tocado, que não sei o quê. Ele entrou em desespero falando que tipo assim, eu achei que é porque a gente tinha namorado na adolescência, eu não sabia, não tinha como saber, eu não sabia nem que você era a mãe dela, não tem como eu ter adivinhado. Foi um desespero muito grande, minha mãe falou que não ia aceitar aquilo, que eu tinha que terminar. A gente entrou dentro do carro e viemos embora, né? Nós sentamos e conversamos, eu não via ele como pai, ele não me via como filha. Decidimos continuar o nosso relacionamento e não contar isso pra ninguém. A minha mãe parou de pagar minha faculdade, ele começou a pagar minha faculdade porque eu não tinha dinheiro. Eu nunca vou perdoar minha mãe por ela ter feito isso, né? Por ter mentido pra mim. Eu descobri que o homem que eu achei que fosse meu pai não era, e que o homem que eu estava me relacionando era meu pai. Nós tivemos que fazer terapia pra poder superar isso. Nós não terminamos, seguimos juntos, mas a minha mãe não fala mais comigo desde então, e eu também não tenho a mínima vontade de falar com ela, e muita gente me julga por ter continuado, as pessoas que sabem, né? Depois que eu descobri que a minha madrasta tava ficando com meu namorado e o meu pai ter aceitado, eu tive que me mudar da minha casa porque eu achei que eu tava ficando maluca. Mas como assim o seu pai aceitou? A situação é bem mais complicada do que vocês acham que é. A minha mãe, infelizmente, faleceu quando eu era muito nova, sabe? E por muito tempo o meu pai ficou solteiro, só que eu sempre quis ver a felicidade dele, eu nunca me importei com ele começar a namorar, até que finalmente aconteceu. Ele já tava com a minha madrasta há mais ou menos uns 8 anos, era muito tempo de casamento. Eu gostava dela, eu sei que ela gostava de mim, mas nós duas não tínhamos ali uma conexão. Ela nunca me deu muito essa intimidade, existia uma relação de respeito, né? A gente se dava bem no dia a dia, no cotidiano, mas não era aquela relação de mãe e filha. Ela nunca me deu abertura pra ter isso, sabe? Ela respeitava meu espaço, eu respeitava o espaço dela, até que eu comecei a estudar, né? Comecei a fazer faculdade, terminei a escola, comecei a fazer faculdade em outra cidade. E lá eu conheci um rapaz que era um pouco mais velho que eu tava com os meus 18, 19 anos, comecei a namorar com esse rapaz. O meu pai super apoiou, minha madrasta super apoiou, os anos foram se passando, eu tava quase me formando, eu tava fazendo direito, tava no meu 4º ano de faculdade, tava aquela loucura, tanto do meu lado quanto do lado dele, achei que ele entendia, né, porque a gente tava estudando muito. Eu cheguei em casa com o meu pai, né, depois dele ter ido me buscar na faculdade, o meu namorado tinha faltado, por isso que meu pai me buscou, porque geralmente era ele que me buscava e me levava em casa. E aí, quando a gente chegou em casa, nós pegamos o meu namorado na cama com a minha madrasta. Foi um choque muito grande, foi uma confusão muito grande. Meu pai foi pra cima dele, teve todo aquele rebuliço. Eu fiquei chocada, eu fiquei sem saber o que fazer. Só que no meio desse desespero, a minha madrasta simplesmente pegou o carro e saiu dirigindo e sofreu um acidente. Naquele desespero todo, a minha madrasta pegou o carro e simplesmente sofreu um acidente, né? Foi parar no hospital, ela ficou internada, ela ficou em coma na UTI um bom tempo. Nesse tempo, obviamente, eu terminei o meu relacionamento, eu nunca mais quis saber dele. Ele pediu perdão, implorou, falou que tinha sido só uma vez. A coisa que eu mais me perguntava é como que eles tinham chegado naquilo, sabe? Se ele vivia na minha casa, eles se davam tão bem, sabe? Tinha ele tanto respeito, como que eles chegaram ao ponto de trair a mim, de trair meu pai? Mas assim, ele nunca me explicou, ele só chorava, chorava, chorava. Eu não tive a oportunidade de conversar com minha madrasta, porque ela ainda estava em coma. Até que com um mês, ela acordou. A minha madrasta, ela não tinha família ali, né? A família dela morava em outro estado. Ela tava ali sozinha, conheceu meu pai, construiu família. Então, basicamente, tudo que ela tinha éramos nós dois e a nossa família, né? Meus avós, meus tios e afins. E aí, quando ela acordou, ela simplesmente não falava e não se mexia. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Os médicos fizeram todos os tipos de exames possíveis e impossíveis e falaram que ela tava tudo bem, que tava tudo bem com ela, que provavelmente era o choque, que ela ia recuperar ali os movimentos, que ela ia voltar a falar, que ela ia voltar a comer, porque por enquanto, naquele momento, ela só tava de olho aberto, mas ela simplesmente não falava com ninguém. Ela ficou um tempo em observação, os médicos fizeram de tudo, até que falaram, olha, é um trauma, é um choque, ela vai voltar porque tá tudo normal com ela, com o corpo dela, com a cabeça dela, tá tudo certo. Ninguém sabia muito bem explicar pra gente o que tava acontecendo. Eles falaram alguns termos dali da medicina, mas que eu não entendia direito, nem meu pai. Enfim, falaram pra gente levar ela pra casa e deixar ela
falar sobre cuidado e observação que ela ia voltar. Isso assim, gente, semanas depois, né? Devido ao acidente, o meu pai simplesmente esqueceu que tinha sido corno, esqueceu que ela tava pegando o meu namorado na cama deles, entendeu? Ele simplesmente botou ela lá dentro de casa e ele cuidava dela o tempo todo. Meu pai era dono de uma empresa, então ele conseguia ali fazer o horário dele pra poder cuidar dela, colocou pessoas de confiança à frente da empresa pra poder cuidar dela. Eu não concordei muito bem com aquilo, né, em relação a ele ter aceitado, mas ele falou pra mim que meio que não tinha escolha, que ela só tinha ele, a família dela cagou e andou, então ele teria que cuidar assim dela. Que ele não sabia como ficaria o relacionamento dos dois depois que ela voltasse, mas que naquele momento ele iria cuidar dela. Mas, gente, a verdade é que ele sabia assim, porque ele tava tratando ela tão bem, ele tava ali com tanto cuidado, você viu o amor que ele tinha por ela, ele ia lustrar o chifre sim. Quem não lustrou foi eu. Só que aí começou a acontecer umas coisas muito estranhas. Ela, tipo assim, só olhava pra frente, ficava deitada na cama, meu pai contratou uma pessoa pra ajudar a cuidar. Só que todas as vezes que eu chegava em casa, que eu ia, assim, próximo dela pra poder ver se tava tudo bem, ela olhava pra mim. Ela virava o rosto e olhava pra mim. E quando eu olhava de novo, ela tava olhando pra frente. Parecia que eu tava imaginando coisas, sabe? Eu comecei a escutar passos de madrugada. E aí, quando eu perguntava pro meu pai no dia seguinte, que eu ficava com medo de sair de casa se era ele falava pra mim que não. O meu pai tava dormindo num quarto separado dela pra deixar tudo confortável pra ela. As minhas coisas começaram a sumir, começaram a aparecer bilhetinhos, sabe, pelo meu quarto. Eu sei o que você fez, eu sei o que você quer, eu sei o que vai acontecer. Sempre com essas frases que não faziam sentido na minha cabeça. Mas o que mais me incomodava é que eu via que ela olhava pra mim e ria. E depois, quando eu piscava assim, ela tava olhando pra frente de novo e parecia ser coisa da minha imaginação. Eu comecei a falar com meu pai, e meu pai, a gente começou a brigar, ele começou a falar que eu tava inventando, que ela errou, mas que ela merecia cuidado, e eu comecei a achar que eu tava ficando maluca. Eu escutava batidas na minha porta de madrugada, até o dia que ela simplesmente olhou pra mim e riu. Nesse dia, eu fiquei muito assustada com as coisas que estavam acontecendo. Eu não sabia se eu tava ficando maluca, eu não sabia se era imaginação minha, mas eu vi ela rindo, né? As outras coisas eu não sabia se era imaginação. O riso eu tinha certeza que eu tinha visto. Peguei todas as minhas coisas e me mudei pra casa dos meus avós. 9 meses depois, ela simplesmente se recuperou. Ela e meu pai continuam casados como se nada tivesse acontecido. Meu marido começou a ir todo arrumado pro trabalho. Tipo assim, antes ele não ia e do nada ele começou. E eu me burro, né? A gente já pensa o quê? Tem Kenga no meio. Só que, olha a minha história de lovers. Eu conheci meu marido, eu tinha uma empresa já, eu sou bem financeiramente, e eu conheci ele trabalhando assim numa farmácia, gostei dele, peguei o número dele, a gente começou a conversar, achei ele super legal, super trabalhador e tal. E aí eu tinha minha empresa, tinha o meu dinheirinho, só que ele era extremamente orgulhoso, que bom, ele nunca foi aquele marido que ficava se aproveitando de mim, que porque eu tinha mais dinheiro que ele, não sei o que, não. A gente lutava ali junto, ele continuou trabalhando numa farmácia, só que aí ele recebeu a oportunidade de trabalhar de garçom num restaurante, e era isso que meu marido trabalhava. Ah, mas você era dono de uma empresa e seu marido trabalhava com garçom? É, porque ele queria, eu já tinha oferecido emprego na minha empresa, ele não quis, falou que não queria misturar as coisas, que meu dinheiro era meu dinheiro, o dinheiro dele era o dinheiro dele, e tava tudo certo, ele ia vencer por ele mesmo, começou a fazer faculdade e tal, mas estava trabalhando ali de garçom, né? Ele era um pouco mais velho que eu, tá, gente? Ele não era nenhum novinho que eu ficava sustentando, não, tava tudo certo. Beleza. Só que ele era assim, como ele trabalhava, né, CLT, eu falei, meu Deus, querem levar meu CLT tá me traindo, pensando eu, né? Ele trabalha, ele estuda, então ele não é lá muito vaidoso, ele é um homem bonito, mas não é muito vaidoso, de ficar se arrumando, tipo assim, ele levantava, tomava uma e ia, entendeu? Era mais ou menos assim. Eis que do nada, um belo dia, Jurandir acorda, me toma um banho, no dia anterior eu tinha cortado o cabelo, fez a barba, botou uma roupinha toda arrumadinha, passou perfume, roupa nova, roupa arrumadinha, realmente não tinha uniforme onde ele trabalhava, eles podiam ir trabalhar com uma roupa deles normal, era um restaurantezinho, então eles podiam ir e ele ia normal trabalhar. Nesse dia foi todo arrumado, achei aquilo ali um pouco estranho, mas não falei nada, falei, vai um mosquitinho mordeu, que isso... Ser vaidoso. Falei, beleza, não falei nada. Só que isso começou a se repetir todo dia. Todo dia ele se arrumava e ia todo arrumado. Se arrumava e ia todo arrumado. Se arrumava e ia todo arrumado. Falei, gente, o que tá acontecendo? Um belo dia saí mais cedo do trabalho. Falei, o quê? Vou lá ver no trabalho dele o que tá acontecendo. Porque com certeza tem Kenga no meio, sabe? Eu comecei a desconfiar que eu tava tomando aqui um chifrinho. Eu falei, eu não vou aceitar chifre. Saí do meu trabalho mais cedo e fui pro restaurante onde ele trabalhava. Gente, quando eu cheguei lá, eu já fui toda desconfiada, tendo a certeza absoluta que eu estava sendo corna. Porque tu pensa, teu marido nunca faz nada. Nunca, mal escova o dente, entendeu? Pra poder trabalhar. Aí do nada ele começa a se arrumar, se perfumar, e todo arrumadinho, com a roupinha toda combinando, tudo cabelo penteadinho, não sei o quê. Eu achei muito estranho. Nossa, eu achei muito estranho.
Eu não falei nada, fiquei senti desconfiada, saí mais cedo e fui pro restaurante dele. Quando eu cheguei lá, restaurante assim lotado, era sexta-feira, ele trabalhando lá, pra cá, nem me viu. Eu entrei. Entrei e fui pra partezinha de bar. Tinha o restaurante e a partezinha de bar. E sentei lá e comecei a reparar. Falei, eu vou ficar aqui na moita. Ele não tá me vendo, que ele tá no correria pra lá e pra cá. Vou ficar aqui na moita, ele não vai me ver, eu vou observar. Pra eu ver o que tá acontecendo, se ele tá dando confiança pra alguma cliente, alguma cigarra. Até porque, se você parar pra pensar, eu conheci ele sendo cliente de onde ele trabalhava. Então, pode acontecer a mesma coisa, não é mesmo? Falei, vou ficar aqui observando. Fiquei sentada, pedi um drink, fiquei bebendo e olhando, até que eu comecei a reparar que ele tava trabalhando igual um chifrudo, coitado, e nem parava pra falar com as pessoas direito. Só ali o atendimento dele, não sei o quê. E eu comecei a olhar em volta. E eu vi que todos os garçons estavam muito arrumadinhos, muito arrumadinhos. Aí eu fiquei, que estranho. Beleza, não falei nada, já tinha frequentado ali aquele restaurante e realmente os garçons não eram, assim, naquele padrão que tava, tudo arrumadinho, tudo bem vestido, cabelo cortado, só que eu fiquei, que esquisito, mas não falei nada. Olhei assim pro barzinho, todo mundo que tava trabalhando, fazendo os drinks, não sei o que, também tudo arrumadinho, todo mundo arrumadinho, e não era assim. Como eu falei, eu frequentava ali, e não era assim. Beleza. Aí eu fui, puxei conversa, pedi mais um drink, puxei conversa com a menina. Falei, nossa, eu frequento aqui já tem um tempo, né? E reparei algumas mudanças na equipe. Falei, na equipe? Aí ela ficou olhando pra minha cara assim, ela, sério? Eu falei, tá todo mundo tão arrumadinho, assim, né? Organizadinho. Geralmente não era assim e tal. Aí ela foi falar, ai menina, te contar. Eu, conta. Ela falou, sabe o que que é? É que começaram a reclamar aqui que o restaurante era muito desleixado, que a vibe do restaurante era boa, mas que a equipe tava sempre bagunçada, parecendo que eles não prezavam pela qualidade da imagem e não sei o quê. E aí a nossa chefe lançou uma promoção, né? Que quem se dedicasse mais, quem viesse mais arrumadinho, quem, né, cuidasse mais da aparência, da imagem, zelasse ali pelo atendimento, ganharia o funcionário do mês. Parece que ia ter uma votação dos clientes, não entendi nada dessa parte. Ganharia ali o funcionário do mês e iria ter uma promoção, subiria de cargo, entendeu? E o cargo que tava vago parece que era assistente de gerência, tipo assim, meio que comandar a equipe, e todo mundo estaria podendo participar. E aí tava todo mundo se esforçando. Era por isso que meu marido tava indo todo dia arrumadinho, cheirosinho, todo bonitinho, bichinho querendo crescer, pra poder ganhar mais, pra poder ter um cargo importante na empresa dele, e eu achando que era chifre. Eu agradeci, paguei meu drink e falei, vou meter o pé daqui antes que ele me veja, que aí ele vai saber que eu desconfiei do coitado. Paguei meu drink, entendeu? Saí escondidinho, fui pra casa. Quando cheguei em casa, tadinho, meu marido chegou, tinha café, tinha almoço, tinha janta, tinha tudo ali pra ele. Abracei, beijei, não sei o quê, internamente pedindo desculpa, porque eu não ia falar pra ele que tava achando que ele tava me traindo, porque eu tenho que sair como certa. E foi isso, gente. Não era chifre, não, era só uma promoção, só amém. Eu estava fazendo o cabelo da menina quando ela simplesmente começou a gritar, quebrar o salão todo e desmaiou. Ela simplesmente desmaiou. E quando eu descobri o que estava acontecendo, eu fiquei simplesmente apavorada. Aquilo ali acabou com a minha vida. Quando você sai de casa para trabalhar, você nunca imagina que aquele dia ali vai ser o dia que vai mudar a sua vida, que vai meio que acabar com a sua vida, que vai fazer com que você tenha que reconstruir toda a sua história. Para mim, esse dia foi sábado, né? Eu acordei normalmente, como sempre, e fui pro meu salão. Eu morava numa cidade pequena e eu tinha um salão. Só que eu morava em cidade grande. Eu tinha me mudado recentemente junto com o meu marido porque foi mais barato, foi mais simples abrir um salão em uma cidade pequena onde não tinha um salão. Meu salão seria o primeiro. Eu sabia que eu ia ter uma clientela muito maior, que eu tava levando um comércio que lá não tinha. As mulheres tinham que sair da cidade para poder ir no salão, né? Numa cidade grande. Então eu tive essa ideia. Eu não quis montar o meu salão em uma cidade grande. Preferi montar na cidade pequena porque eu pesquisei, vi que ele era o único. Fui na cidade, conheci. Então eu montei o meu salão. Eu estava morando ali há mais ou menos uns 8 meses, junto com o meu marido e meu filho. Essa cidade não era tão distante da cidade grande que eu morava, então meio que só mudou o local onde a gente morava. Meu filho continuou estudando na mesma escola, meu marido continuou trabalhando na empresa que ele trabalhava, tanto que meu filho ia com meu marido pro trabalho e meu marido trazia ele de volta porque acabava que o horário ele batia. O salão se tornou um sucesso em pouco tempo. Basicamente, as meninas, as mulheres que saíam da cidade para poder fazer na cidade grande passaram a fazer comigo, né? Eu contratei pessoas para trabalhar comigo, cresci o salão, né? Aumentei o salão. E o meu salão tava um sucesso até que um belo dia, num sábado, a gente sabe que sábado é o fervo, tem muita festa na cidade, a galera quer sair, quer se arrumar. E meu salão atendia tudo, depilação, maquiagem, corte, manicure, tinha de tudo. Eu quis botar o salão completo para que minhas clientes não tivessem que sair dali para procurar em outro lugar. Tinha limpeza de pele, a gente tinha tudo.
Então eu já acordei cedo pra poder chegar cedo no salão. Cheguei, comecei a arrumar tudo, deixar tudo pronto. Já naquele momento as funcionárias começaram a chegar. E eu fui começar o meu dia, ver o que eu tinha marcado, quais clientes eu tinha marcado. Eu já conhecia a maioria. E uma cliente minha tava mandando pela primeira vez a filha dela, que tinha 15 anos, pra poder fazer o cabelo comigo. Eu já tinha visto essa menina de vista, mas eu realmente não tinha amizade, não falava com ela. Eu vi ela raramente, né? É uma menina que ficava dentro de casa o tempo todo. Se eu vi ela 2 vezes, foi muito. E aí essa menina chegou e começou a fazer o cabelo. Ela era muito tímida, sabe? Ela ficava toda travada. Botei ela na cadeira, comecei a conversar com ela, perguntando o que ela queria. Ela foi me falando. Eu comecei ali a fazer o procedimento, até que essa menina simplesmente olhou pra frente e ela começou a gritar. Ela levantou e começou a bater os braços, meio que quebrando o salão, e desmaiou. E quando eu descobri o motivo, curte, comenta, compartilha depois da blogueira. Quando começou a acontecer, que eu vi que a menina levantou, começou a gritar, bateu os braços e simplesmente desmaiou, a primeira coisa que eu fiz foi tentar conter ela, porque ela realmente estava quebrando o meu salão, ela estava incontrolável. E eu pensei, meu Deus, essa menina deve ter algum problema. Só que a mãe não me falou. A mãe não falou nada, o que eu achei estranho, porque eu acho que se ela tivesse algum problema, a mãe não deixaria ela ir no salão sozinha. Ela era menor de idade, ela só tinha 15 anos. Então, assim, eu acho que a mãe teria me avisado, ou teria ido junto, algum responsável teria ido junto. Só que era a única explicação para o que estava acontecendo. Quando essa menina desmaiou, os funcionários que estavam ali, correu todo mundo para poder tentar ajudar. E aí eu olhei para onde ela olhou e eu vi que meu marido estava na porta. Meu marido tinha acabado de chegar lá, ele tinha ido lá para poder levar o meu almoço, como era sábado. Sábado ele não trabalhava, então ele sempre ia lá para poder levar minha marmita. E ele ficou em choque olhando para a menina. E sabe quando tudo acontece muito rápido e tudo acontece de uma vez? Meu marido simplesmente deixou a minha marmita cair no chão. Ele ficou em choque olhando pra menina. E o que eu achei estranho é que ele não veio ajudar. A princípio, eu achei que ele tomou um susto, que ele ia correr pra poder ajudar. Mas não, ele deixou a marmita cair, ficou parado olhando a situação. O povo tentando acudir a menina, eu olhando pra menina, olhando pra ele. Uma pessoa começou a ligar pra mãe dela, pra mãe dela vir acudir também. E ele simplesmente virou as costas, entrou dentro do carro e foi embora. Eu não entendi aquela atitude dele, mas eu pensei, bom, eu vou acudir aqui a minha cliente e em casa eu converso com ele, resolvo com ele pra eu poder ver o que aconteceu, por que ele nem tentou ajudar, por que ele nem se ofereceu pra levar a menina pro hospital. Ele tava ali de carro, né? Ele poderia ter ajudado. A mãe da menina chegou correndo, a gente começou a tentar fazer a menina acordar, mas a menina não acordava de jeito nenhum, sabe? Parece que ela tinha entrado num transe. A mãe dela chegou, começou a perguntar o que estava acontecendo, a gente contou pra ela o que estava acontecendo, explicamos o que tinha acontecido. A menina acordou e quando ela acordou, ela já acordou gritando, foi ele, foi ele, foi ele, foi ele. Como tava assustando todo mundo, eu peguei ela, a mãe dela, que tava tentando acalmar ela, e levei pro fundo do salão, num quartinho que tem lá de descanso da galera. E aí a menina começou a perguntar pra mim quem era aquele homem que tava na porta, quem era aquele homem que tava na porta, porque tinha sido ele, mas ela não falava o que tinha sido ele. E aí, na hora que ela ficou falando isso, a mãe dela já arregalou o olho e falou assim, quem que tava na porta? Eu falei, olha, eu não sei, a sua filha, ela viu alguma coisa, e ela começou a gritar, começou a quebrar o salão, mas não tinha ninguém na porta. A única pessoa que tava na porta era o meu marido. O meu marido chegou pra poder trazer minha marmita, e isso aconteceu, mas eu não acho que ele tenha alguma coisa a ver com isso. Mas ao mesmo tempo, quando eu tava falando aquilo, tava me dando um friozinho no coração, porque eu lembrei da reação dele. E aí eu comecei a me perguntar, será que meu marido tem alguma coisa a ver com isso? A menina desatou a chorar, chorando, abraçando a mãe dele, falando, mãe, foi ele, eu reconheci o rosto, eu reconheci o rosto. A mãe dela começou a chorar, falando que ia chamar a polícia, né? E aí ela realmente ligou e enquanto a polícia tava vindo, eu comecei a perguntar pra ela, pelo amor de Deus, me fala o que tá acontecendo, o que meu marido tem a ver com isso. E aí ela me explicou que a filha dela tinha sido uma noite, quando ela tava indo pra casa de uma amiga, né, com essa amiga. Eles moravam em outra cidade, moravam na cidade grande, que era onde eu morava, mas que ela não sabia quem era o cara, ela não soube fazer reconhecimento facial, não acharam o cara. Ele não deixou nenhum tipo de vestígio, nem nada do tipo. E a menina tinha diversos traumas, fazia diversos tratamentos, era por isso que ela era tão tímida, era por isso que ela mal saía de casa. E que quando ela viu o meu marido, ela reconheceu e falou que tinha sido o meu marido. Obviamente eu fiquei espantada, não acreditei naquilo, comecei a chorar, falei que não, que era impossível. Mas é muito triste quando você vê uma vítima e você não acredita na vítima. Então eu acreditei. A polícia chegou, eu dei o meu endereço, né? Eles foram em direção à minha casa. O meu marido, ele nem tentou fugir. Ele tava sentado no sofá, extremamente chocado. A polícia chegou, prendeu ele, levou ele pra delegacia e ali ele confessou tudo que ele tinha feito. Ele falou que tava bêbado, ele falou que não sabia o que tava fazendo, que só descobriu depois. Mas pra mim isso não é justificativa. Aquilo acabou com a minha vida, né? Acabou com a vida do meu filho. Eu me separei, eu não quis continuar com ele, eu não poderia continuar com ele. Ele ficou preso um bom tempo, eu larguei tudo, deixei o meu salão com uma pessoa que eu confiava, né? Eu ia só administrando por trás, me mudei, que era pro meu marido não saber onde a gente estava. Ele perdeu total direito de ver nosso filho, eu tive que recomeçar a minha vida em outro lugar.
Eu sou vidente e trabalho tirando cartas quando eu recebi a mensagem de um macho que era marido de alguém me pedindo um favor. Eu morava numa cidade que era uma cidade assim, mais ou menos. Não era aquela cidade tão pequena, mas também não era aquela cidade tão evoluída. E todo mundo me conhecia. Porque eu era vidente ali, né? Eu era filha de cigano, então eu trabalhava com todas essas coisas. E eu era muito boa. Até que um belo dia, uma mulher veio até mim, né? Pra poder tirar as cartas. E com as minhas cartas, ela descobriu que o marido dela estava traindo ela e ela acabou pegando no flagra da forma que eu falei que aconteceria, como que eu falei pra ela poder fazer. E com isso, essa história se espalhou e eu fiquei bem famosa na minha cidade. Então acabava que muitas mulheres vinham, né, tirar as cartas comigo pra poder descobrir se estava sendo corna, se não tava, sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre amor, se ia ter filho, se não ia, todas essas coisas. Eu tinha ali uma agenda muito movimentada, né, e eu tinha o meu WhatsApp de trabalho, que basicamente eles marcavam comigo. Eu não fazia online, tem gente que faz online, mas eu prefiro não fazer online, eu tenho o meu local de atendimento. Então eu marcava ali pelo WhatsApp e as pessoas vinham até mim para poder fazer a consulta. Eu acordei um belo dia, normalmente linda e bela, fazendo os meus afazeres, quando chegou a mensagem de um homem. Quando eu abri, eu vi que era um homem, era eu que cuidava da agenda e afins, não tinha ninguém para trabalhar comigo. E aí eu vi que era foto de um homem, o que era muito raro. Não era difícil, não é que tipo, ai, nenhum homem vem nunca, não. E ali, uma aqui, uma ali, mas geralmente o meu público era feminino, né? Era um público maior. Então eu achei um pouco estranho quando vi aquele homem ali do nada. Já tinha uns bons dias que eu não atendia nenhum homem, mas tudo bem, tratei normalmente. Ele me mandou, oi, tudo bem? Preciso falar com você. Eu achando que ele ia pedir uma consulta, que ele ia pedir, né, ali um agendamento. Eu falei, oi, tudo bem? Que prazer. Não deu, botou o nome desse Chiquinho. Prazer, Chiquinho, tudo bem? Em que eu posso te ajudar? Você quer marcar uma consulta? Quer um horário? E aí ele falou, não, eu quero te pedir um favor urgente. E, gente, o favor e o que eu fiz vão te deixar chocados. Ele simplesmente me mandou uma mensagem e aí ele começou a falar, um áudio, né? Ele começou a falar que o meu nome estava sendo muito conhecido, onde ele morava em outra cidade, próximo da cidade que eu morava e atendia, né? E que uma amiga de uma amiga de uma amiga de uma amiga passou o meu contato para a esposa dele. E que ele escutou a esposa dele conversando com essa amiga que iria vir até mim para poder fazer uma consulta que ela ia marcar e pipipipopopó, mas que ela queria saber se ela estava sendo traída. E aí ele me contou toda a vida dele, disse que tinha uma amante há mais de 10 anos, que ele trabalhava numa empresa e que ele basicamente dividiu o salário dele entre sustentar a mulher dele, que era oficial, que a família conhecia, e a amante dele, e que a mulher dele não podia descobrir da amante dele, e que se eu contasse ia acabar com a vida dela e com a dele. Porque a amante era conhecida da esposa, então a esposa não podia saber que a amante era a amante dele. Que ele pesquisou sobre mim e que ficou sabendo que eu era muito boa, muito assertiva, e que ele não queria correr o risco de que eu contasse que ela estava sendo corna, né, e quem era a amante dele. E aí no final do áudio dele, que era quase um podcast, ele simplesmente me pediu para que eu não falasse que ela estava sendo corna. Falou que o nome dela era, sei lá, Vilma. O nome dela é Vilma, ela vai te procurar tal dia com uma amiga chamada Solange. Por favor, não fala pra Vilma que ela é corna, que eu traio ela e que a amante, minha amante, é a sobrinha dela. Ele saiu contando tudo, gente. A carta nem especifica tudo assim não, tá? Na hora, eu fiquei em puro choque e ele falou, obviamente que eu não vou te pedir isso de graça, eu vou te pagar. E aí ele falou, quanto que você cobra pra poder esconder isso dela, falar que as cartas deram que eu não traio, que tá tudo bem, que ela é doida. Eu fiquei pensativa, comecei a pensar com os meus botões e respondi. Falei, tudo bem, eu te cobro 3 mil pra eu não poder falar pra ela. Ele nem reclamou do valor, pediu o meu Pix, eu passei, ele mandou. E eu fiquei esperando a esposa dele, que veio 3 dias depois. Realmente entrou em contato, marcou um horário e veio com a amiga, chamada Solange. Me preparei para a chegada de Dona Vilma e assim que ela chegou, eu falei, Dona Vilma, não se preocupe, você não vai ter que me pagar nada. A gente também não vai tirar as cartas, senta aqui que eu tenho um negócio para te contar. E ela falou, como assim, minha filha? Eu nem falei nada, ainda nem pedi. E ela se apresentou, ficou sabendo que ela era muito bom. Já tinha conversado com ela por mensagem. Falei, não, Dona Vilma, calma, senta aqui rapidinho. Peguei meu celular, falei, ó, aqui dentro desse, pegou o envelope, aqui dentro desse envelope tem 3 mil reais, que foi o valor que o seu marido me pagou pra poder não contar pra você. Esse dinheiro é seu, faça o que a senhora quiser com ele. Está aqui o meu celular, vou botar o áudio pra você. Botei o áudio,
que o marido dela mandou, falar aqui a foto do seu marido, o número do seu marido, mandei o áudio, mostrei a conversa, falei, tá pegando a sua sobrinha, é amante da sua sobrinha há 10 anos, tá chifrando a senhora, ainda tá dividindo o salário pra senhora e pra sobrinha. Obviamente ela começou a ficar chocada, a amiga dela também ficou chocada, ela começou a passar mal, dei uma aguinha com açúcar com ela me agradeceu, foi embora e provavelmente se separou do marido dela, porque depois ela me mandou uma mensagem me agradecendo, falando que ela tinha se separado, que ela não queria aceitar isso, que ela já tava desconfiando e que eu era uma mulher maravilhosa. Eu não sei como vocês trabalham, nem como vocês entendem isso, mas as minhas cartas, a minha energia, o meu trabalho é muito importante pra mim. Porém, entretanto, apesar disso, eu jamais faria isso como mulher. Fiz o meu filho de 13 anos passar a maior vergonha da vida dele, que é pra ele aprender que o meu dinheiro não é capim. Eu era mãe solo, porque o meu ex-marido Jurandir, quando eu engravidei, era o sonho dele. Eu quero ser pai. Aí eu fui lá e engravidei. Quando eu engravidei, ele não aguentou. Falou que não era aquilo que ele queria pra vida dele. Falou que o nosso casamento tava desgastado. Tava um mês parida, que o nosso casamento tava desgastado. Que a gente não furenfava mais. Que eu tava de frescura com pós-parto. Que ele não aguentava, que ele não dormia, que ele não conseguia trabalhar bem, que isso, que aquilo, que isso. E pegou as trouxinhas dele e voltou pra casa da mãe dele. Foi um momento muito difícil pra mim. Sofri muito na minha vida. Mas tranquilo, aceitei, coloquei ele na justicinha, que vai pagar pensão, não quer ser pai, o problema é dele, mas o dinheiro ele vai mandar. Ele caga e anda pro nosso filho, não procura, não tá nem aí, criei sozinha. Eu sempre dei uma educação pro meu filho muito clara, explicando pra ele como era a nossa situação financeira, que eu não era rica, que eu trabalhava demais, que eu não podia ficar desperdiçando dinheiro. Então ele entendia, até que ele entrou na fase adolescente dele. Ele tava mais ou menos com os 13 anos, né, escola, tudo normal, né, e tava chegando a época do frio. E aí ele me pediu pra comprar um casaco pra ele. Eu comprei o casaco. Chegou a época do frio. Ele foi pro primeiro dia na escola, o casaco sumiu. Voltou sem o casaco. Filho, cadê o casaco? Perdi, mãe. Conversei, expliquei, falei, briguei, não sei o que. Comprei outro casaco porque eu não ia deixar ele ir pra escola no frio. Casaco caro, casaco de marca, que ele pedia de marca. E eu me esforçava pra poder dar, porque todo mundo da sala dele tinha, né? Então eu tentava dar ali essas coisinhas. Comprei outro casaco pra ele. Passou 4 dias com o casaco indo pra escola. Sumiu o casaco, de novo. Meu filho, cadê o casaco? Ai, mãe, eu acho que eu esqueci, eu não tô achando, não sei o que, deve estar em algum lugar. Procurei, não achei o casaco. Foi a jumentona velha aqui de novo ir lá comprar outro casaco, o mini Jurandir, porque ele tava perdendo. Só que aí, no terceiro casaco que ele perdeu em menos de um mês, eu falei, tá acontecendo alguma coisa. E aí eu fui atrás pra saber o porquê que tava sumindo assim. E como que eu fiz? Fui na escola dele. Aí lá eu descobri. Quando eu cheguei na escola dele, eu pedi pra conversar com a diretora, ele não sabia, ele tava na sala de aula com um casaco novo, que eu tinha comprado um quarto casaco, ele perdeu o terceiro, eu tinha comprado um quarto casaco. Ele foi e eu fui pra sala da diretora conversar com ela. Ele achou que, ele não sabia, ele achou que eu tava no trabalho, né, porque a gente morava numa cidade pequena, então ele ia, voltava, não tinha problema. Cheguei e conversei com a diretora, ela já estudava lá há anos, já conhecia, né, eu estudei lá. Falei, diretora, tá acontecendo alguma coisa com meu filho. Eu tô comprando casaco pra ele, eu tô comprando roupa de frio pra ele e ele tá perdendo. Eu não sei se algum coleguinha tá roubando o casaco dele, se tá acontecendo alguma coisa, se tá aqui nos achados e perdidos. Queria saber se a senhora pode dar uma olhada pra ver o que que tá acontecendo, porque ele vem pra escola com o casaco e volta sem o casaco. A diretora riu e falou, vem comigo que eu vou te mostrar um negócio. Quando eu tinha ido, já era mais ou menos quase na hora do recreio deles. E aí eu fui com uma diretora, a gente ficou meio que escondido, e eu vi ele sentado num banquinho com uma menina, e ele tirou o casaco e botou nessa menina. Eu falei, então ele tá dando o casaco dele pra mulher. Gente, tudo bem, eu entendo, adolescente. Ai, me presta teu casaco. Ai, eu quero me... Ai, Pedro, me presta teu casaco. Aquelas coisinhas e tal. Mas assim, era meu dinheiro. Entendeu? Eu não tava achando ele no pasto. Eu não tava. Eu conhecia a menina, não sabia que ele tava de namorinho com essa menina, conhecia os pais dela, conhecia tudo certinho. Falei, tá, entendi. Ele tava mentindo pra mim, dizendo que tava perdendo o casaco, que não sabia onde estava, que não sabia o que tava acontecendo, porque ele tava dando um casaco pra amiguinha. Não falei nada, agradeci a diretora, ela riu, falou que isso é coisa de adolescente, tinha que conversar com ele. Falei, não, fica tranquilo, vou resolver. Tudo em paz, vou resolver. Tranquilo, fui pra casa, tirei o dia de folga, ele chegou. Quando ele chegou, eu falei pra ele, entra no carro. Ele entrou no carro, eu parei na porta da casa da menina, toquei a campainha, pediu pra conversar com a mãe dela. A mãe dela tava lá, eu expliquei, olha só, meu filho simplesmente deu 4 casacos pra sua filha. Caros,
de marcas e eu vim aqui pegar de volta. Porque ele tá dando sem a minha autorização, tá mentindo pra mim, tá falando que perdeu o casaco, mas ele tá dando pra sua filha, o que eu entendo, coisa de adolescente, que empresta o casaco pra namorada, não sei se eles estão de namorinho, isso, aquilo. A mãe dela ficou chocada, começou a rir, falou assim, menina, ela tá parecendo mesmo que esses casacos. Já perguntei pra ela de quem que é e ela fala que é de um amigo, já pedi pra ela devolver pra esse amigo e ela tá cada dia trazendo mais um casaco pra casa. A mãe dela chamou a menina, né? Descobrimos que os dois estavam mentindo. Ela chegando com o casaco falando que era de um amigo que ia devolver. E ele falando que tava perdendo os casacos dando pra ela. A mãe dela foi lá, buscou os 4 casacos. Nós duas chamamos os dois, conversamos, explicamos que as coisas não eram assim. Que as coisas não eram fáceis. Que tudo bem emprestar. Que tudo bem eles namorarem, né? Eles eram novinhos, né? Com respeito e tudo mais. 13 anos. A gente pediu pra esperar um pouco, mas eles falaram que se gostavam. Então a gente, né, resolveu meio que... então a gente vai vigiar. E aí eles entenderam, começaram a ficar com o namorico deles, até que do nada eles terminaram. Mas o meu filho nunca esqueceu essa vergonha que ele passou e ele nunca mais deu casaco pros outros, nem perdeu nada dos outros. Descobri que eu era corna porque eu notei que a carteira do meu marido tava muito estufada. E aí eu comecei a ficar curiosa em relação a isso e fui dar uma olhada. Eu fiquei pensando, gente, dinheiro não é. Porque o salário dele já caiu dia 1º do mês. Hoje já é dia 30. Então, assim, o que tinha pra gastar, já gastou. E outra coisa, Pix, cartão. Quem que anda com espécimes hoje em dia? Quase ninguém, achei aquilo muito esquisito. Estava eu em casa, fazendo a janta, tinha acabado de chegar do trabalho, porque eu também trabalhava, porque eu não era sustentada por macho, até porque ele não teria nem dinheiro pra poder me sustentar e tava caçando andar na rua, mas tudo bem. Cheguei, tava ali fazendo o jantar, preparando as coisas, quando chega Jurandir, pimpões, sorridente, rindo, a beça, né, olhando ali umas coisas no cellphone dele. Eu não falei nada, eu não era uma mulher que ficava invadindo privacidade, até porque eu não tinha muito tempo pra isso. Então, assim, eu nem olhava o telefone dele, eu nem tinha a senha, sabe? Não tava nem aí. Ele chegou, assim que ele entrou pra porta de casa, ele bloqueou o telefone, botou no bolso, veio, me cumprimentou, eu na boca do fogão ali fazendo a comida, me cumprimentou, não sei o que, e começou a esvaziar os bolsos dele como ele sempre fazia, e colocando tudo ali em cima da mesa. E aí ele saiu pra meio que ir tomar banho, sabe? E eu vi que a carteira dele tava em cima da mesa, estufada, parecendo que tinha muito dinheiro ali dentro, que tinha alguma coisa ali dentro que tava deixando a carteira dele quase que não fechando. Eu já bati o olho, gente, sabe quando a intuição da mulher vem firme? Bati o olho naquilo e falei, gente, o que é aquilo? Só que aí ele voltou, no mesmo pé que ele foi, ele voltou, correndo, sabe, com a toalha amarrada na cintura, como se, tipo, tirou as roupas tudo, e começou a catar as coisas dele, a chave dele, a carteira dele, ai, eu esqueci, que não sei o quê, e saiu. Eu falei, gente, eu já vi esconder celular, mas carteira? Porque ele veio num desespero. Aí eu falei, vou vigiar isso daí. Fiquei parado observando aquilo, ele entrou pra dentro do banheiro e foi tomar banho. Só que ele tirou as coisas dele de cima da mesa e botou em cima da cômoda, como se eu não fosse conseguir pegar. Entrei pra dentro do quarto, larguei as panelas lá mesmo, desliguei o fogo, entrei pra dentro do quarto e eu comecei a procurar e achei. Peguei a carteira dele estufada, pesada. Quando eu abri, o meu chifre tava ali dentro. Quando eu peguei a carteira daquele Jurandir que eu abri, vocês estão achando que tinha dinheiro? Não, amigas, não tinha dinheiro. Sabe o que ele tinha? Vou contar pra vocês. Tinha uma paçoca de papel com o nome dele e o número dele em papeizinhos, como se fosse um cartão, só que não era um cartão. Ele basicamente tinha ido, provavelmente, numa lan house, mandado fazer, imprimido várias vezes, cortado os pedacinhos e colocado na carteira dele. De primeira eu fiquei sem entender, porque meu marido não era empresário, meu marido era CLT, meu marido tinha um emprego normal, não tinha necessidade dele ter o nome dele e o número dele pra entregar pra alguém, tipo, não fazia sentido aquilo ali na minha cabeça. Fiquei olhando, sem entender, e, gente, não vinha na minha cabeça o que tava acontecendo. Até que o telefone dele começou a apitar, tava do meu ladinho, começou a apitar. E ele tem um iPhone que chega a notificação, ele não tira a notificação, até porque eu nunca nem olhei. Então, assim, ele não deixa o telefone dele à vista. Eu devia ter suspeitado disso, mas eu sempre acreditei o quê? No meu potencial. Eu já tava com ele há 5 anos, então, assim, sabe? Meu maridinho, cara, ele jamais, amigas, ele jamais faria isso. Pois bem, fui olhando, o telefone começou pim. Quando eu fui ver, era notificação de mulher. E não era uma, não. Era várias. Porque o que tinha acontecido? Provavelmente o pacote de internet dele tinha acabado. E aí o telefone dele conectou no Wi-Fi. E aí, tipo, não foi que chegaram várias, chegou uma. Só que nessa uma, embaixo dela tinha várias outras. E era tudo mulher. Tudo mulher. Eu não conseguia ver a mensagem, mas era notificações de mulheres. Peguei o telefone dele na mão, só que eu vou o telefone, fiz bem isso aqui, ó. Você bota de ladinho assim,
que a senha, era de número, vai estar exatamente onde ele clicou. E ali eu comecei, fiz várias tentativas, obviamente, porque tinha bolinha, não sabia qual era a ordem, mas fui fazendo e aí eu percebi que a senha dele era o aniversário da mãe dele. Consegui desbloquear o telefone dele e comecei a ver as conversas dele. Tinha não precisei nem muito longe, ali no WhatsApp mesmo já tinha tudo, tinha várias conversas dele com várias mulheres diferentes. E aí eu fui olhando as conversas, ele se paquerando, teve uma aqui que tava brincando e falou assim: nossa, adorei a sua forma de me dar o seu número, simplesmente me entregou o papelzinho. Aí eu entendi o que estava acontecendo. O que ele fazia? Meu marido era um homem bonito. E cara de pau. O que ele fazia? Ele imprimia o número dele com o nome dele e dava para as mulheres entrar em contato com ele. Vai que ele tivesse comigo e não tinha como passar o número, né? Ou vai que ele tivesse com alguém ou coisa assim do tipo, ele só entregava assim um papelzinho. E aí ele achou que era uma ótima ideia andar com eles na carteira. Sabe quando a sua mãe espera você ir tomar banho pra poder pegar o cinto de bater? Foi exatamente isso que eu fiz. Eu peguei o cinto, abri a porta do banheiro, que era de sanfonada, quebrei a porta, abri a porta. E ali, amor, eu fui dando cintada nele, que ele apoiou mais do que tamborim no samba. Obviamente que eu me separei, botei ele pra fora sem roupa, todo marcado, cheio de linguiça nas costas, de tanta cintada que eu dei nele. Botei as roupas dele tudo no quintal, taquei fogo, a casa era minha, tudo era meu. Me separei e foi assim que eu descobri que eu era corna. Ele foi sem vestes, correndo pra casa da mãe dele, porque nem um lençol eu dei pra ele. Eu emprestei dinheiro pra uma amiga minha que falou que precisava levar o filho dela urgentemente no hospital e horas depois eu recebo uma ligação de uma amiga minha que trabalhava como recepcionista num hotel em outra cidade, me contando que ela tava entrando lá de carro. Oi, mas ela não tinha que levar o filho dela no hospital? Eu tinha uma amiga que ela era muito picareta, sabe? Gente, ela enrolava todo mundo. Só que ela era muito minha amiga. Eu conhecia ela desde nova e eu sabia da fama dela. Mas eu fiz o quê? Eu acreditei no meu hipóteses. Porque eu achei que comigo seria diferente. Tava parecendo mulher que pega macho de outra e acha que com ela vai ser diferente. Só que em relação à amizade. Pra você ver como eu fui mais trouxa ainda. E se você tá achando que ela ter pegado dinheiro comigo pra ir pra casinha foi o pior, piora muito mais. Era mais ou menos umas 10 da manhã quando essa minha amiga me liga, desesperada, chorando muito, falando: amiga, meu filho caiu, abriu o joelho, eu vou ter que levar ele no hospital pra poder dar ponto, mas eu não tenho dinheiro. Porque assim, onde a gente morava, tinha postinhos de atendimento e tal, pra se você estivesse passando mal, coisas do tipo, mas coisas mais sérias era no hospital. E pra ir pro hospital era em outra cidade, então você tinha que pegar ali uma condução, ou você tinha que pegar um táxi, um Uber, o que fosse, pra você poder chegar no hospital. E aí ela começou a falar que não teria dinheiro pro carro, não teria dinheiro pros remédios, que ela tava desesperada, que não sei o que lá. E perguntou se eu não tinha R$200 pra poder emprestar pra ela. Gente, na hora, eu nem pensei, eu nem perguntei, porque eu conhecia o filho dela, sabe? E, poxa, ela não brincaria com uma coisa dessa. Eu fiz o Pix na hora, mandei pra ela o dinheiro, falei: não, amiga, vai me dando notícia, pelo amor de Deus. Tá bom. Só que aí ela esqueceu que eu não tinha só ela de amiga, né? Passou mais ou menos aí umas 3 horas, eu completamente preocupada, sabe? Meu Deus, cadê? Não mandava mensagem, ela não me respondia. Aquela agonia. E uma amiga minha me ligou, né? Pra perguntar umas coisas. Ela tinha pegado umas roupas emprestadas comigo e viu que eu tava agoniada, perguntou o que tava acontecendo. Eu falei: não, é porque fulano de tal me pediu dinheiro emprestado pra levar o filho no hospital. Ele caiu, mas ficou preocupada, ela não me responde. E ela conhecia a minha amiga, mas assim, conhecia de vista, conhecia de foto, não era amiga dela. Ela: não, amiga, calma, vai dar tudo certo, não sei o que. Tá bom. Eu naquela agonia, a hora se passando e nada, ela não dava notícia. Quando foi 5 horas da tarde, a amiga que tinha me ligado, que tinha pegado a roupa comigo, me liga. Ela falou: vem cá, você não disse que o filho de fulana de tal tinha caído e que ela ia levar ele no hospital? Eu falei: sim, porque ela acabou de entrar aqui no motel que eu trabalho, dentro de um carro todo escuro. Na hora eu falei: me dá um endereço que eu vou pra aí. Fiz questão de pegar um carro e ir pra lá, porque quando ela saísse da franfação, eu estaria lá na recepção junto com a minha amiga pra poder falar: bonito, né? Cadê meus R$200? Só que quando eu cheguei lá, a minha amiga falou: amiga, tá acontecendo uma coisa muito estranha, porque ela entrou num carro totalmente escuro, os vidros todos escuros, e ela que desceu pra poder pegar o horário, não sei o que, pegar as coisas. O cara que tava dirigindo, que eles pediram um quarto com garagem, então obviamente era o cara que tava com ela, ele não saiu de jeito nenhum, só ela saiu. Eu falei: amiga, provavelmente deve ser algum boyzinho que ela tá pegando e não quer que ninguém saiba. Só que ela me pediu dinheiro, R$200, falando que o filho dela tinha caído, usando da criança, sabe? Pra poder pagar hotel pra macho. Eu achei aquilo ali um absurdo. Eu falei: eu vou esperar. E quando ela sair, que ela vier pagar, eu que vou estar aqui pra poder receber. Só que ela vai ter que dar o jeito dela pra poder pagar com outro dinheiro, porque o dinheiro que ela quiser pagar o hotel vai ser o meu e eu vou pegar.
E aí a gente ficou ali na recepção, eu entrei, fiquei na recepção com ela, como se eu realmente trabalhasse ali, atendendo um cliente aqui, um cliente, ele tava morrendo de ranço da cara dela, eu fui lá porque eu não acreditava que ela tinha feito isso comigo, eu sabia que ela era picareta com todo mundo, mas comigo eu achei que ia ser diferente, só que do nada me veio na minha cabeça eu perguntar qual era o carro. Aí eu falei, amiga, qual que era o carro? E aí ela foi e falou, era um carro assim, assim, assado. Por pura coincidência da vida, né? Era o mesmo carro que o meu ex-namorado que eu tinha terminado há 2 dias tinha. Era exatamente o mesmo carro, com os vidros todos escuros, que não dava pra ver nada dentro. Falei, amiga, qual é o quarto que ela tá? É o quarto tal, tal, tal. Falei, não, beleza, eu vou lá porque eu vou conferir só a garagem. Porque a garagem não era aquela garagem que tinha uma porta pra fechar. Era aquela garagem que ficava o quarto, o carro ficava na frente, o quarto, o carro ficava na frente. Então eu conseguiria ver que carro que era. E aí eu sabia a placa do meu ex. Eu já tava com ele há 7 anos, então eu sabia a placa. Inclusive o carro foi o que eu ajudei a comprar. Tranquilo, fui lá, olhei a placa do carro. De quem que era o carro? Era exatamente o carro do meu namorado. Ex-namorado de 2 dias que tava implorando pra poder voltar comigo. E eu só tinha terminado com ele porque tinha descoberto uma mentirinha boba dele. Na hora, meus amigos, eu voltei quente pra recepção e falei pra minha amiga, me dá uma vassoura, um pedaço de madeira, qualquer coisa. Ela me deu uma vassoura, um rodo. Eu comecei a quebrar o carro dele todinho, o carro começou a apitar. Obviamente, ele era apaixonado por aquele carro, ele saiu do quarto. Quando ele saiu, que ele me viu, ele faltou pouco desmaiar, tentou entrar pra dentro do quarto, sabe? Tentou fechar a porta, eu empurrei a porta. E aí, amor, fui em cima dele, fui em cima dela, desci a pé nos dois. E ali eu descobri que ele tava sem dinheiro, ela disse que tinha, e ela tinha pedido dinheiro pra mim, pra ir pra um motel com o meu ex-namorado, que ela sabia que era meu ex-namorado, que ela conhecia, ela vivia na minha casa. Então ela conhecia. Os dois estavam me traindo e ainda com o meu dinheiro. Gente, mas eu bati tanto nela, mas tanto. Nele também, quebrei o carro dele todo. Virou aquela confusão. Obviamente que não chamaram a polícia, porque minha amiga trabalhava lá no hotel, então ela era a única recepcionista que tava lá, ela não deixou chamar a polícia nem nada do tipo. A menina foi embora toda arrebentada, peguei meu dinheiro de volta, ele deu o jeito dele de pagar lá o hotel. O carro dele ficou todo quebrado, ele também. E até hoje ele pede pra poder voltar comigo. E essa menina, toda vez que ela me vê, ela atravessa a rua com medo de eu bater nela de novo. Qual que é seu erro? É que quando você desconfia que o seu marido tá te traindo, você ficar perseguindo só a mulher e esquecer dos homens. E o principal, esquecer dos homens da sua família. Eu fui casada com o meu marido por mais ou menos uns 5, 6 anos. E nós não chegamos a ter filhos. E esse meu marido, desde quando eu conheci ele, que ele ainda era meu namorado, ele sempre fazia aquele tipo machão, aquele tipo... os héteros são os melhores e os gays são os piores. Basicamente isso, sabe? Ele tinha muito preconceito com homossexuais, era assim, um negócio meio complicado, mas nunca foi algo que atrapalhou o nosso relacionamento, porque a maioria das vezes ele fazia esses comentários muito na frente dos amigos. Quando a gente estava junto, ele mal falava sobre isso, ou quando falava eu ia lá e corrigia ele, e era realmente um ponto negativo que ele tinha, mas os pontos positivos dele eram muito bons, ele me tratava muito bem, a gente tinha um relacionamento de qualidade, a gente tinha um relacionamento saudável, um relacionamento muito bom. Então, meio que quando a gente vê um erro, a gente tenta ir cobrindo com os acertos, né? Enfim, até que depois de um tempo namorando, ele me pediu em casamento, eu aceitei, casamos, e ele sempre teve uma relação muito boa com a minha família. Tanto com a minha mãe, com o meu pai e depois com o meu irmão. Esse meu irmão, ele não morava na mesma cidade que a gente, ele morava fora. Então o contato deles dois era assim muito pouco. Eles só passaram realmente a ter contato quando meu irmão voltou para a cidade onde a gente morava, que foi aí que eles realmente foram se conhecer e começaram a ter uma amizade. Só que assim, eu pensava o quê? O meu marido é muito amigo do meu irmão, eles se dão bem, cunhados e tal, eles tinham realmente muitas coisas em comum, torciam pro mesmo time, então às vezes eles se sentavam juntos para assistir o jogo de futebol. E eu não via nada demais daquilo, eu não via maldade nenhuma, porque eu pensava o quê? Meu marido se dá bem com meu irmão. Basicamente isso. Porque a gente pensa o quê? Que a gente tem que ter ciúme das mulheres, ficar preocupada com as mulheres e tal, mas em alguns casos a gente esquece dos homens, né? Ok. Até que eu comecei a desconfiar que o meu marido, melhor, estava tendo algum caso. A gente sempre sabe, né? Começou a ter mais atitudes estranhas, mais atitudes suspeitas, e eu comecei a desconfiar. Só que até então eu nunca via nada, eu nunca pegava nada. Eu desconfiava, mas eu não via nada demais. Eu pegava o celular dele, eu não via nada. Então, meio que depois de um tempo eu comecei até a me questionar e comecei a pensar, caramba, isso é coisa da minha cabeça. Ok. Até que teve um dia em que ia ter um jogo de futebol. E aí meu marido falou que ele ia pra casa do meu irmão pra eles assistirem juntos. E ele realmente sempre ia pra lá pra assistir. Ou às vezes o meu irmão vinha pra minha casa e eles se reuniam pra assistir esse jogo. Então eu achei que realmente fosse só mais uma dessas reuniões dele. E ele foi.
E nisso, quando deu assim, mais ou menos no meio da tarde, eu mandei uma mensagem pra ele e ele não me respondeu. Daí eu liguei, ele não atendeu. Mandei uma mensagem pro meu irmão, pedindo pro meu irmão falar pra ele. Meu irmão não respondeu. Liguei, meu irmão não atendeu. Só que era tipo assim, a gente morava numa rua e o meu irmão morava na rua de trás, então não era muito longe. Eu peguei e falei, quer saber, eu vou lá, porque eu realmente tô precisando falar com meu marido. Gente, fui. E assim, desde que meu irmão voltou a morar aqui na nossa cidade, a gente sempre teve muito esse costume de entrar um ali na casa do outro sem bater. Até porque como a gente morava junto, sempre tivemos uma ótima relação. Quando ele chegava na minha casa, ele já ia entrando, não batia. Quando eu chegava na casa dele, eu já ia entrando, não batia. Então a gente tinha muito esse costume e nunca foi um problema pra nós dois. Até que eu resolvi ir lá, né? E quando eu cheguei lá, eu fiz o quê? Eu já fui direto entrando na casa dele. Quando eu abri a porta, que eu olhei pra sala, adivinha o que foi que eu vi? Meu marido, meu irmão, se é que vocês me entendem. Parte 2. E tinha alguma coisa ali, eu não sei. Mas eu, sinceramente, não consegui lidar com o fato do meu namorado estar enviando foto de cueca pro amigo dele. Quando eu conheci ele num bar, né? E ele estava acompanhado com alguns amigos e eu com algumas amigas. Ele chegou em mim, conversamos, trocamos número de telefone, começamos a conversar, começamos a ficar e começamos a namorar. E aí ele tinha um melhor amigo em específico que ele falava que era um amigo assim de muitos anos, que tinham estudado juntos. E esse amigo dele me tratava bem, conversava comigo, era super educado. E tanto esse meu namorado quanto esse amigo dele, tipo, pareciam realmente só amigos. Tinha uma relação ali ok, que você olha e fala, é dois amigos. Sabe aquela relação ali normal? Pois é. E aí não achava nada demais. Só que teve uma vez em específico que eu tava em casa, né? E aí esse meu namorado chegou. E ele chegou com mais sacolas, ele falou que tinha ido no shopping, tinha comprado umas coisas que ele tava precisando. E a gente ia pra um aniversário no final de semana, que era um aniversário temático, então ele tinha ido comprar uma camisa pra esse dia específico, que ele não tinha nenhuma que fosse dar pra usar nesse dia. E aí ele chegou com a sacola de lá e chegou com mais uma outra loja que ele tinha comprado umas cuecas, né? Ele tinha comprado umas 2, 3. E, tipo, foi só isso. Deixou lá, sentamos, começamos a conversar, assistimos um filme e tudo mais. Até que houve um momento onde ele se levantou e foi no banheiro e eu fiquei sentada lá. E o celular dele ficou assim, né, do meu lado. Eu nunca tive costume de mexer no celular dele, tanto que o celular dele não tinha nem senha pra desbloquear, nem nada. Era super tranquilo. E aí, nisso, o telefone dele acendeu a luz. Quando eu olhei, era uma mensagem desse amigo dele, né? E eu até então não pensei nada demais, só que eu acabei vendo um pedacinho, um trechinho da mensagem que ele mandou. E tava assim, escrito: caramba, você ficou muito gostoso nessa foto. E aí na hora que veio na minha cabeça, se for uma mulher, ele trocou o nome pelo nome do amigo dele no contato, que é pra eu não perceber e tal, já passou um monte de coisa na minha cabeça. Daí eu peguei, abri e olhei a conversa. E realmente era a conversa com o amigo dele. Só que o que foi que aconteceu? O meu namorado tinha enviado pra ele uma foto onde ele tava experimentando uma das cuecas que ele comprou. Ele mandou pra ele essa foto e o amigo dele tinha respondido aquilo. Caramba, você ficou muito gostoso nessa foto. E assim, olhei as outras conversas, não vi nada demais. Eram conversas assim, né? O que eu consegui passar o olho ali naquele momento, não vi nada demais. Mas, tipo, mandar foto pro amigo de cueca e o outro responder, caramba, você ficou muito gostoso. Quando ele saiu do banheiro, né, eu falei pra ele, falei, teu amigo te mandou essa mensagem, eu vi, não entendi e tal. Aí ele, nada demais, foi só uma foto. Às vezes quando eu vou comprar alguma coisa eu mando foto pra ele, quando ele vai comprar ele manda foto pra mim. E assim, gente, realmente, algumas mulheres também têm esse costume, né, de quando vão comprar alguma coisa, sempre manda pra amiga, pergunta o que a amiga achou e tudo mais, e aí a outra amiga também manda. Mas o homem mandava uma foto de cueca pro outro e o outro respondeu, caramba, ficou muito gostoso. Achei meio suspeito, achei meio estranho. Só que depois desse dia eu fiquei meio que com o pé atrás com relação a esse amigo dele. Fiquei meio desconfiada e tal. E depois a gente acabou terminando, mas nem foi exatamente por conta dessa situação, foi por outros motivos. Mas eu sempre ficava com o pé atrás com relação a esse amigo dele. Agora eu te pergunto, homem, você que tá assistindo esse vídeo, você acha que isso é normal? Você já enviou uma foto dessa para um amigo seu que não consegue entrar na minha cabeça? Não sei se tinha alguma coisa ali ou não, mas que foi estranho, foi. Então você que é homem hétero, realmente, real, o que você acha dessa história? A gente vive falando das sogras, né? É sempre a mulher do homem. Mas e quando a minha mãe queria o meu namorado pra ela? Como é que faz? Pois é. Eu e minha mãe sempre moramos juntas, sempre foi só nós duas. O meu pai, ele foi embora de casa quando eu era muito pequena, então a minha mãe me criou sozinha. E assim, eu não vou dizer pra vocês que, nossa, a minha relação com a minha mãe era a melhor de todas. Não era.
A gente tinha uma relação ok, a gente tinha uma convivência ok, a gente se dava bem, mas, tipo, eu não consigo descrever como a melhor das relações, sabe? Inclusive, eu tinha até uma certa inveja, um certo ciúme das relações que eu via as minhas amigas tendo com a mãe delas, porque eu via que a minha não era daquele jeito. Mas a minha mãe também não considerava minha inimiga. Digamos que a gente só tinha uma boa convivência. E nisso eu comecei a namorar. E quando eu comecei a namorar, eu apresentei ela pra ele, ela se deu super bem, eles se deram super bem. E de início estava tudo ok. E aí, do nada, minha mãe começou a pedir pra ele fazer algumas coisas dentro de casa. E eu não me importava, né, que ele fizesse algumas coisas. Que realmente era um serviço assim mais pesado. E que ele sabia, que ele dominava, que ele dava conta, então eu não me importava. Só que o negócio começou no momento onde ela começou a pedir muito pra ele. E quando ela começou a ligar pra ele, pedindo pra ela ele fazer as coisas pra ela. Tipo, antes ela virava pra mim e falava assim, filha, pede pro fulano fazer tal coisa, vê se ele pode fazer isso, vê se ele pode fazer aquilo. Mas depois ela mesma começou a ligar pra ele, ela mesma falava pra ele fazer as coisas, que era pra ele fazer isso, fazer aquilo. Só que uma coisa que começou a me incomodar foi o seguinte, teve uma vez em que nós estávamos na rua, eu e ele, eu tinha pedido pra ele me levar pra comprar algumas coisas que eu precisava, e ele tava me acompanhando. E nisso ela começou a ligar pra ele, né? Ela nem falou comigo, ela já ligou direto pra ele. Daí ele viu que era ela, ele atendeu o telefone do meu lado, e ela falou alguma coisa e tal, depois ele desligou o telefone. Aí ele falou assim, a tua mãe quer que eu vá buscar ela lá no trabalho dela. Aí eu, mas ela tá passando mal? Aconteceu alguma coisa? Aí ele, não, ela quer que eu vá buscar ela. E aí eu peguei o telefone e liguei, e falei, mãe, aconteceu alguma coisa? Aí ela, por quê? Eu falei, porque a senhora ligou pro fulano pedindo pra ele ir buscar a senhora no trabalho, por quê? Aí ela, ai minha filha, porque eu já saí do trabalho, eu queria que ele viesse me buscar aqui pra me levar pra casa. Eu falei, por que você não pega um Uber? Por que não vai de ônibus, como de costume? Minha mãe sempre andou de ônibus pra cima e pra baixo. E ela não, antes vocês falam, ela não é uma idosa nem nada. Minha mãe é mais inteira do que eu se bobear. Aí ela, minha filha, porque se tem ele, por que eu vou ficar pedindo ônibus? Aí eu peguei e falei, mãe, eu tô em tal lugar com ele está me acompanhando, eu estou precisando dele aqui, não dá pra ele buscar a senhora. E aí fui desligar o telefone, né? Já tava irritada com aquela situação. E aí ele, não, porque dá pra gente buscar e tal, porque ele é muito assim, ele não quer intriga com ninguém, gente. O que ele pode fazer pra agradar todo mundo, ele faz. Ele não quer arrumar confusão com ninguém. Ele é besta nesse sentido, isso é uma coisa que eu vi falando pra ele. E aí quando eu cheguei em casa, minha mãe já estava em casa, né? E ela tava com a cara assim, ó, deste tamanho. Eu percebi, mas nem dei muita importância. Só entrei, falei lá e tal. E aí na hora que a gente foi jantar, foi quando começou toda a confusão. Começou a falar que eu tava querendo arrumar briga por besteira, que eu tava com ciúmes dela com ele, e não sei o quê. E aí eu falei pra ela que não era questão de estar com ciúmes, a questão ele era meu namorado, ele tinha que estar à minha disposição e eu à disposição dele. Ele não tinha que estar à disposição de mais ninguém. De mãe, de prima e não sei o quê. Se tivesse alguma emergência, coisa assim, ok, né? Mas ela só queria que ele fosse buscar ela. E aí, a partir desse dia, gente, você acha que ela parou? Não, ela continuou. Ela ligava pra ele, ela pedia pra ele buscar ela pedia pra ele comprar tal coisa pra ela, que era pra levar lá não sei aonde, que era pra ele vir em casa fazer não sei o quê. E aquilo começou realmente a me irritar muito. E a gente discutiu, a gente brigou muito por conta dessa situação, até que eu resolvi sair de casa porque ela começou a falar coisas muito pesadas. Primeiro a gente brigava, depois ela ficava falando que eu tinha ciúmes dele, que eu tava exagerando e tal, até que chegou a um ponto aonde ela virou pra mim e disse que era pra eu tomar cuidado, porque se eu bobeasse, ela ia tomar o meu namorado e ele ia ser dela. Você acredita que ela teve coragem de falar um negócio desse? E aí foi o momento em que eu decidi realmente sair de casa e passei a viver com ele. Eu já estava no meu último ano da faculdade, então ele me ajudou muito nesse sentido, e depois, graças a Deus, eu consegui um emprego, e hoje em dia eu já me sustento, tenho a minha independência. Eu falo assim com a minha mãe muito raramente, muito de vez em quando, eu não faço muita questão de visitar ela, e ela também não faz nem muita questão de mim, e assim a gente tá levando, sabe? Tipo, ok, eu não via nada demais ele ajudar dentro de casa, fazer uma coisinha ou outra pra ela, ok, mas o tempo todo, e ela... Sabe, eu não sei se vocês vão ter a mesma opinião que eu, mas pra mim ela perdeu completamente a noção das coisas. Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi isso. Posso estar errada, posso estar exagerando, posso estar magoada por besteira, mas eu nunca vou conseguir perdoar minha amiga pelo fato dela não ter me convidado para ser madrinha do casamento dela. Eu e essa minha amiga, nós crescemos juntas. Desde quando nós éramos, assim, crianças, a gente sempre teve uma amizade muito forte. E quando a gente estava ali já na fase da adolescência, eu me lembro muito bem que a gente fez uma promessa uma para outra de que quando nós fôssemos casar, que nós seríamos a madrinha uma da outra de casamento. E aí vocês vão falar assim, mas adolescente faz essas promessas, adolescente muda de ideia e tal, se afasta. É real, verdade. Às vezes você acaba realmente se afastando e não faz sentido manter esse tipo de promessa. Mas eu e ela, a gente nunca se afastou. Eu e ela continuamos sendo amigas, mesmo depois de adultas,
faculdade, quando eu casei, sempre fomos muito próximas, muito irmãs, muito unidas. Eu sempre fui muito presente na vida dela e ela sempre foi muito presente na minha vida. Eu casei primeiro do que ela. E quando eu casei, eu convidei ela para ser uma das minhas madrinhas. Eu tive 3 madrinhas, que foi ela e foi mais as minhas 2 irmãs. E foi maravilhoso, assim, ela se fez muito presente, ela me ajudou bastante e tal. Não tive realmente o que reclamar dela nesse sentido. Quando ela conheceu o noivo dela, né, o marido dela, e eles noivaram, que eu vi que ele tinha pedido ela em casamento, que ela me falou, né, e tal, poxa, eu fiquei muito feliz por ela. E eu já estava contando que eu ia ser a madrinha de casamento dela, que eu seria uma das, né, madrinhas de casamento dela. E desde então já me botei ali presente, já falei, olha, eu tô aqui, se você precisar de qualquer coisa, eu vou te ajudar no que for, pode me pedir qualquer coisa, que do mesmo jeito que você me ajudou no meu casamento, eu vou te ajudar no seu. E ela, tipo, ai, super feliz e tal, enfim. Até que o tempo foi passando e ela nunca falava sobre o casamento dela comigo. Nunca dizia como estava e às vezes quando eu perguntava eu sentia que ela não queria falar muito. Então chegou um momento onde eu parei de falar, de perguntar, porque parecia realmente que eu estava incomodando ela com as minhas perguntas. Então eu falei, não, eu vou ficar quieta e vou deixar que ela me fale só o que ela quiser, né? E nisso o tempo foi passando e nada desse convite para ser madrinha chegar. E eu estranhando, mas ok, não fui questionar. Até que quando faltava mais ou menos um mês para o casamento dela, chegou o convite, só que era um convite apenas como convidada. E ali, quando eu percebi, né, que já faltava um mês e aquele convite era só como convidada, eu já pensei logo, eu falei, ela não vai me chamar para ser madrinha dela. Fiquei meio magoada naquele momento, mas novamente não questionei. Deixei passar. E aí veio o dia do casamento dela, tava realmente tudo muito lindo. Eu não sabia de absolutamente nada do que ia acontecer no casamento dela, então foi tudo uma surpresa para mim. Realmente foi uma cerimônia linda, a festa foi linda, ela estava linda. Estive lá presente, dei presente para ela, enfim. Só que quando chegou no dia, realmente, na hora, né, eu percebi que ela tinha uma madrinha e um padrinho. E essa madrinha era a irmã do marido dela. E o padrinho era irmão do marido dela. Ou seja, ela não tinha convidado eu, mas também não tinha sido nenhuma outra amiga, nem prima, nem irmã, nada. A madrinha era a irmã do marido dela. E na hora eu estranhei, porque, né, se não fosse eu esperava outras pessoas no meu lugar, mas eu nunca esperei que fosse a irmã dele, né, porque eu nem sabia que elas tinham se aproximado tanto, mas ok. Depois que passou a festa de casamento, eles viajaram, lua de mel e tal, e mais ou menos um mês depois do casamento deles foi quando a gente foi ter essa conversa. Foi quando ela me ligou e tal, dizendo que pra gente marcar um café, pra conversar, porque como a gente tinha se afastado um pouquinho, né, botar as novidades em dia. E aí eu aceitei, nós nos encontramos e a gente conversou sobre isso. E foi aí que eu falei pra ela que eu tinha ficado surpresa com o fato da irmã dele ter sido a madrinha, que eu tinha ficado magoada, que eu tinha ficado chateada, que eu não quis falar antes porque eu realmente não queria atrapalhar, não queria, né, deixar ela mal antes do casamento e tudo mais. E aí ela foi me falar que ela tinha botado a irmã dele pra ser madrinha porque a sogra dela tinha pedido. Que ela queria muito que o filho dela casasse e os 2 outros filhos dela fossem os padrinhos de casamento. E ela não quis questionar porque ela não queria bater de frente com a sogra dela. Eu fiquei meio assim porque, tipo, eu não estava reconhecendo a minha amiga. Minha amiga não era daquele jeito. Ela não era... Quando ela queria uma coisa, ela ia até o fim por aquela coisa. Ela sempre foi de bater de frente com as pessoas, ela sempre foi muito decidida naquilo que ela queria, mas de repente ela tinha virado a cachorrinha da sogra dela, sabe? Não reconheci aquela atitude. A gente não brigou por conta dessa situação. Confesso que ficou um clima meio que pesado, porque eu falei pra ela que eu não concordava com aquela atitude dela. E não que eu estava realmente, tipo... Nossa, não quis me chamar, fiquei puta porque não me chamou. Mas pelo fato dela não ter chamado nem outra pessoa próxima a ela, sabe? Ter sido a cunhada. Enfim, que eu não estava reconhecendo aquela atitude dela e que eu tava surpresa, né? Mas como falei, a gente não brigou nem nada, só ficou um clima meio pesado. Mas depois desse dia a gente realmente acabou se afastando bem mais por conta dessa situação, né? Hoje em dia eu vejo que ela realmente ela é muito assim, ela baixa muito a cabeça pro marido dela, pra sogra dela, pra família dele. Não sei como é que é de fato o casamento dela, porque como eu falei, a gente acabou se afastando, então a gente já não conversa mais tanto. Mas eu olho pra ela hoje e eu não reconheço mais a pessoa que era a minha amiga. E sim, eu fiquei magoada dela não ter me chamado, eu fiquei chateada, eu contava muito com aquilo, ok, ela não tinha obrigação, mas poxa, ela foi a minha madrinha e a gente tinha aquela promessa e nós éramos praticamente irmãs. Então, assim, posso não ter direito de ficar chateada, mas eu fiquei e eu acho que você vai entender isso. Quando você espera muito de alguém, você acaba, né, se decepcionando. Não sei exatamente como é o casamento dela, mas que ela mudou muito por conta do marido e por conta da família dele. Isso com certeza. Eu só espero que ela não esteja infeliz e que ela esteja satisfeita com a vida que ela resolveu tomar. Mas enfim, essa é a história de hoje.